nós já temos visto que Jesus contava parábolas, em primeiro lugar, para revelar a verdade sobre o reino de Deus aos que creem nele. E, ao mesmo tempo, ocultar essa verdade daqueles que, em virtude da dureza do seu coração, rejeitam a Jesus como Deus, como Rei, como Messias, como aquele que é prometido pelo Senhor em todo o Antigo Testamento, como a culminância das promessas de Deus no Antigo Testamento, desde o Pentateuco, passando pelos profetas, literatura sapiencial, literatura poética, enfim. Você tem referências ao Messias o tempo todo ali, né? Não só Jesus, mas a sua mensagem. Mensagem de reconciliação oferecida por Deus à humanidade mediante uma oferta de culpa. Oferta de culpa, sim. Há um problema que precisa de solução. E a oferta de culpa é: Deus vai ofertar no lugar do culpado para que o problema seja resolvido. É isso que Jesus faz na cruz. Ele é a oferta de culpa. O próprio Deus entra em cena para resolver o problema da sua criação. Deus tem que morrer, porque não há dignidade em qualquer ser humano que resolva esse problema, que resolva essa equação. É uma oferta. Deus oferece uma oferta. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Palavras de João Batista. E a gente precisa lembrar, queridos, que não há paz possível entre Deus e o ser humano sem que o pecado seja punido. O pecado precisa de punição. Ele precisa de tratamento. Cristo é a oferta definitiva pela culpa, pelo pecado, pela culpa do pecado. Lembra-se de João 3,16? O que fala João 3,16? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo que... Cláudio, vem cá porque está difícil. Vamos repetir, porque está fraco. Só que tem que sair assim, ó. Ai, André, que coisa. Que coisa mesmo. Vamos lá, então. Porque Deus amou o mundo. Fale forte. Deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sobre o que fala João 3,16? Sobre um movimento de amor imenso, que a gente não consegue mensurar, de Deus para com a sua criação, ao ponto de dar-se na pessoa do Filho, para que haja possibilidade de reconciliação. Ok? Essa declaração é tremenda. A gente aprende, a gente decora, às vezes a gente esquece, a gente fala blá, 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 né? Mas o fato é que é uma das maiores declarações da Bíblia. Ela é impressionante, ela é imensa, ela é tremenda. Mas, ao mesmo tempo, lá em João 3, o último versículo informa que quem rejeita essa oferta permanece sob a ira de Deus, e um dia essa ira será executada. Se você olhar lá em João capítulo 3, você não precisa seguir, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, quiser abrir, eu vou um pouquinho mais rápido aqui, esse texto não vai ser exibido para você. Quando você chega no final do capítulo 3, o texto fala assim: e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. O que é ter vida eterna? É a paz feita com Deus, desfrutada eternamente na presença e ao lado de Deus. É isso, em síntese, que é a vida eterna. Quem não obedece ao Filho, a Cristo, não tem a vida eterna. Obedecer em que sentido? Reconhecê-lo como tal, como Deus, Messias e Salvador, e acreditar que o que ele está falando é verdade. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna. E aí vem a palavrinha final que todo mundo fica arrepiado só de ouvir. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Essa ideia de que Deus executará juízo em algum momento da história. Ele ainda não executou, mas executará. Muito bem. É uma verdade inconveniente para muitos? É uma verdade inconveniente para muitos. Mas aí a gente tem que fazer verdade inconveniente para quem? Para quem, no final das contas? Porque dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, Deus testemunha sobre a sua existência, Deus testemunha sobre a sua grandeza a toda a humanidade, a todas as gerações, e renova a sua misericórdia. Os salmos falam isso. Lembra do Salmo 19, por exemplo? O que fala o começo do Salmo 19? Os primeiros 7 versículos, quem se lembra? Os céus
manifestam a glória de Deus. O que significa isso? Que se você quiser ter uma pequena noção da glória de Deus, basta você olhar para uma noite estrelada. Romanos capítulo 1, Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre essa recorrente manifestação de Deus e da insistência de um homem de simplesmente virar as costas para as evidências de que Deus é real, de que Deus está presente. Mas um texto que me chama muita atenção aqui é Lamentações 3, 22, 25, quando Jeremias fala o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Se você está vivo hoje, você pode ter certeza que a misericórdia de Deus promoveu isso. E a gente tem que ser grato por isso. Mas nem todo mundo é. Então, é uma verdade inconveniente? É. Mas apesar de tudo isso, né, dia após dia, semana, enfim, apesar de tudo isso, a humanidade continua aprimorando, continua aprontando as suas canalices. E a palavra é essa mesmo. Canalice. Note, o ensino de Jesus no texto que a gente vai ler hoje, ele vai confirmar a existência de dois grupos humanos distintos em relação a ele. E essa distinção é inevitável. Ela está aí e não há como evitá-la. E ela está aí e tem desdobramentos sobrenaturais e eternos. E é sobre isso que a gente precisa ver. E é sobre isso que a gente vai ter que, né, trabalhar hoje. O texto que a gente vai falar hoje é mais uma representação disso que a gente tem visto. Essa verdade aqui, tão fundamental, ela é apresentada para a gente nessa parábola do trigo e do joio. Trigo ou joio. E como você vê, eles são bastante parecidos, não é? Mas que nesse estudo eu simplesmente chamei de lados. Você vai entender por quê daqui a pouquinho, tá bom? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13. Nós vamos ler primeiramente dos versículos 24 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor. Essa foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus, lembre-se, reino dos céus, reino de Deus, são termos intercambiáveis, significam a mesma coisa. É como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso. Respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Senhor, nós pedimos a tua direção para refletirmos sobre um ensino tão fundamental, já visto tantas vezes, mas que precisa sempre ser revisitado com atenção, com submissão, com humildade. Então, clamamos a Ti, Espírito, esteja presente nesse momento ajudando-nos. Guia-me, eu te peço, usa-me, vaso pequeno que sou, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, o mesmo exercício que nós fizemos a semana passada. Vamos aos componentes da parábola e seus significados. Qual seria o primeiro componente? O trigo? Não. O agricultor. Mas você... gente, o que está acontecendo? Semana passada vocês estavam assim, uau, afiadíssimos. Primeiro, agricultor. Qual é o segundo elemento? Não é inimigo, as boas sementes. Vamos lá, tudo bem. Qual é o terceiro elemento? O campo. Ok? Muito bem. Qual é o próximo componente? Eu entendo mencionar em servos, mas quando nós formos ler a explicação, você vai perceber que esses servos que aparecem 3 vezes, inclusive, com 2 termos diferentes no hebraico e no grego, ele não tem uma função que não dá uma fluidez na história. Eles não têm um significado apresentado por Jesus. Então, eu deixo os servos de fora aqui, embora eu entenda a menção, faça sentido. O próximo é o
inimigo. Depois o joio. Aliás, você sabe o que é joio? Não? A gente já vai falar sobre isso. Qual é o próximo? Gente, o trigo já está lá, boas sementes. Ok? O trigo ainda não frutificou, tá? As boas sementes já foram colocadas ali. A gente sabe que elas vão frutificar em trigo, tá bom? Assim como o joio, né? Poderia ter colocado trigo ao invés de boas sementes, mas, enfim, usei os elementos mais destacados no texto. Qual é o próximo componente? Sim, a colheita, eu inverti aqui por uma questão minha, mas sim, a colheita está lá. Não está errado, eu só inverti, estou concordando que sem dúvida, a colheita está aqui, eu vou colocar aqui. Mas antes da colheita, na ordem não do texto, mas na ordem em que os eventos vão acontecer. Hã? Oi? Ceifeiros. Tá? E depois a colheita da plantação. Ok? Esses são os elementos básicos aqui. Tá joia? Por quê? Porque são esses elementos que aparecem depois na explicação de Jesus com um significado específico. Então eu tenho a vantagem de ter estudado o texto antes, ter lido a explicação e você ficou aí. Mas faz parte dessa brincadeira para a gente entender, né? Detectar os elementos do texto. Muito bem. Sem que a gente leia a explicação, ou melhor, vamos ler a explicação para facilitar a nossa vida, senão a gente vai gastar mais tempo do que o necessário aqui. Vamos pular então agora, lá para o versículo 36 ao 43, do mesmo capítulo, que é onde Jesus explica o significado dessa parábola. Vamos lá. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Que história é essa do joio no campo? Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor. Então, quem é o agricultor? Jesus. Por que filho do homem? O que é o filho do homem? A gente já mencionou isso. É um título messiânico que aparece lá no profeta Daniel e que Jesus está recuperando. Eu sou a concretização daquela profecia. Então ele está trabalhando com a sua messianidade. Ele está declarando que ele é o Messias esperado por Israel. Muito bem, o texto continua. O filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. Mas ele não falou que são as boas sementes ainda. Calma lá. O campo é o mundo. E o mais interessante é que ele acabou de mencionar ali na parábola que o campo é dele. E se o campo é dele, o mundo é de quem? Dele. O mundo lhe pertence. Ok? E as boas sementes são? São? O povo do reino. Quem é o povo do reino? Pessoas arrependidas e redimidas. Pessoas que se renderam a Jesus, reconheceram que precisavam de reconciliação com Deus. Mas ele continua aqui. Os joios são as pessoas que pertencem ao maligno. Aí você fala, são aqueles satanistas miseráveis, certo? Essa é uma visão que a gente já tratou na semana passada. Os joios são as pessoas em rebelião contra Deus, não necessariamente pessoas más, no que diz respeito à sua humanidade. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque nessa hora a gente pinta, a gente rotula, a gente cria um perfil, a gente cria um quadro de quem é o incrédulo. E, invariavelmente, ele é saturado com cores, com formas malignas. Quando, na verdade, o problema dele é rebelião em relação a Deus, ainda que ele seja uma pessoa excelente, humanamente falando. Rebelião não significa que ele vai fazer todo o mal que ele puder fazer. Significa que ele não vê necessidade de Deus na vida dele, ele acha que ele se basta, ele acha que a vida dele pode ser vivida do jeito que ele bem quiser, ele constrói ou a sua religiosidade ou a sua liberdade de acordo com a sua preferência. Mas não necessariamente é uma má pessoa. Aliás, mencionei a semana passada aqui e menciono de novo, conheço muitas pessoas não cristãs, cristãs de fato. O que é um cristão? É alguém que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Cristão não é um sinônimo de boa pessoa. Tá? As palavras estão desvirtuadas do seu sentido. Ser um cristão significa alguém que crê em Cristo, como Deus encarnado que morreu na cruz pelos seus pecados. Isso é um cristão. Ok? Isso é um crente. Independentemente de ser batista, presbiteriano, assembleiano, católico, seja lá o que for. Isso é um crente.
Então, quando a gente fala de pessoas rebeldes, não necessariamente são pessoas... Quando a gente fala de rebelião, tem a ver com essa indisposição em relação a Deus, ainda que a pessoa seja muito boa. Tenha isso em mente. Porque senão a gente começa a achar que os rebeldes são aqueles caras terríveis. Então, eu diria para você que eu conheço alguns cristãos que são muito mais terríveis do que alguns incrédulos que eu conheço. Gente muito dura, gente muito complicada. Creio que seja salvo de verdade, mas é uma carnezinha de pescoço razoável. Dá uma boa canja. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, voltando para os nossos slides aqui. Então, joio, rebeldes, obstinados. O Senhor Jesus continua aqui. Versículo 39. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. E aí o Senhor Jesus explica um pouquinho mais, mas eu vou ler daqui a pouquinho. Então perceba que esse quadro, né? O Senhor Jesus dá os significados aqui. O agricultor, o Senhor Jesus, o Filho do Homem, o Messias, Deus encarnado. O campo é a realidade criada por Ele, a sua criação, mais especificamente esse mundo no qual habitamos. A boa semente, os filhos do reino, os pecadores arrependidos, redimidos por Jesus, inseridos na família de Deus mediante a fé em Cristo. O inimigo é Satanás. Aqui ele usa o termo diabolos, mas é o mesmo termo utilizado ali em Mateus capítulo 4, versículo 1, quando Satanás se apresenta para tentar Jesus. E nós precisamos entender aqui que esse é o nosso inimigo. Esse aqui é, de fato, o inimigo que se opõe a nós. Hoje, se você... Quem esteve na escola bíblica dominical hoje? Qual foi o assunto? Satanalogia. Demonologia. Nossa, crente estuda essas coisas. Sim, a partir das Escrituras. O que a palavra de Deus fala sobre Satanás? O que a palavra de Deus fala sobre os seus asseclas, os seus acólitos? E você sabe, e a gente viu ali em algum momento nessa aula, o que sobre Satanás? Ou nós em relação a ele. Ou qual é o teor da nossa luta? Deixa eu colocar de uma maneira mais clara. Está lá em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra sangue, a nossa luta não é contra carne. O que quer dizer isso? O que Paulo está falando quando ele diz isso? Que a minha luta não é contra o meu próximo, a minha luta não é contra um ser humano, contra seres humanos. A minha luta é espiritual, a minha luta como cristão é espiritual. Eu preciso discerni-la para poder lutar. Eu preciso entender que há uma dimensão espiritual onde muita coisa está acontecendo, coisas que eu não vejo, há um mundo invisível que eu não vejo, e tem coisa demais acontecendo, e esse mundo espiritual que eu não vejo, ele está influenciando, ele está presente, ele está permeando os acontecimentos do mundo que eu e você enxergamos. A boa notícia é, você está do lado certo, do lado que já ganhou. Ok? No final, a gente já sabe como a história termina. Mas até que ela termine, há uma dinâmica a ser vivida. A luta está aí, a luta existe, a gente não pode fugir disso. Mas perceba aqui, então a luta, Satanás é o nosso inimigo. Ele é real, ele existe, ele é um predador, ele é um falsificador, e ele está realmente à busca de quem ele possa tragar. Mas a ordem dada nas Escrituras para os cristãos é que nós resistamos a ele, porque no Espírito Santo de Deus, sendo filho de Deus, nós somos habilitados a resistir-lhe. Nós podemos resistir-lhe. Ao mesmo tempo que devemos fugir dele em algumas situações, não por medo, fugir dos seus ataques, rejeitar as suas acusações, porque é o que ele faz de melhor. Tentar fazer você cair, e depois que você caiu, se aproveitar da sua prostração para fazer você ficar ali inútil. Essa é a dinâmica de Satanás. É por isso que ele é o inimigo aqui. Mas enfim, vamos em frente. E temos mais dois elementos. Os ceifeiros, que são os anjos do Senhor. A gente, semana passada, quando o João falou sobre angelologia, ele mencionou que os anjos são, capítulo 24 de Mateus, você vê, e capítulo 13 de Marcos, que é o sermão escatológico de Jesus, ele fala sobre isso, sobre os anjos serem os agentes que reunirão o povo de Deus no final dos tempos. E a própria colheita,
que diz respeito à volta de Cristo, aos julgamentos, ao reino milenário e à eternidade futura. A história tal como nós a conhecemos, ela terá um encerramento, queridos. É isso que Jesus está falando. Haverá uma colheita. Trigo e joio serão colhidos. E terão destinos distintos. E aí ele continua nos versículos 40 e 43 e mostra quais são esses destinos aqui. Versículo 40. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo. Interessante que perceba lá, se você volta lá no versículo 29, depois que os servos chegam para o agricultor e falam assim: devemos tirar o joio que está brotando no meio do trigo? O agricultor fala: não, deixa-o crescer. E aí você fala: ué, mas por que isso? Só para você entender, o joio, durante assim que ele brota, assim que ele começa a se desenvolver, ele é muito similar ao trigo. É difícil você distinguir a planta uma da outra. E à medida e a ideia aqui é que as raízes dessas duas plantas estavam meio que entrelaçadas umas com as outras. Então, se você arrancasse uma, você poderia arrancar a outra. E o que o agricultor está dizendo, elas continuam sendo diferentes. Elas vão ter que conviver durante um determinado tempo. Mas na hora da ceifa, depois da ceifa, os destinos serão diferentes. Por quê? Esse joio, ele era o termo utilizado aqui para joio, zinanion. É uma erva daninha, uma espécie de centeio, que não é usado para alimentação, que produz uma semente bem escura e venenosa. Mas que tem uma haste parecida com o trigo depois que brota. Só que você consegue detectar o que é uma coisa e o que é outra, com base em quê? O tipo de fruto que está produzindo, o tipo de semente que está dando. É por isso que dá para separar. Dá um certo trabalho, mas dá para separar. E ele fala: terão destinos diferentes. Mas é interessante que aqui que o Senhor Jesus está falando, por um tempo terão que conviver juntos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, versículo 41, e eles removerão do reino, olha só o que significa isso, eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal, e o mal, entenda aqui, essa posição de rebelião contra Deus. Não importa se a pessoa tem um código ético e moral legal, não importa se ela é muito decente, se ela faz caridade, o fato é que, diante de Deus, ela continua obstinada em inimizade, ela não aceitou a oferta de paz do Criador. É simples assim, por mais perturbador que seja. E os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E lembre-se, justos, eu faço questão de frisar aqui, estou sendo repetitivo. Os justos, os cristãos, aqueles que professam a sua fé em Jesus, não são pessoas melhores no que diz respeito à qualidade humana. São iguais aos pecadores, com exceção da sua redenção. E se começam a se comportar melhor, é porque os efeitos profiláticos da vida com Deus começam a mexer na nossa vida. Quem batia na mulher não bate mais. Mulher que batia no marido também não bate mais. Quem roubava não rouba mais. Quem era corrupto deixa de ser corrupto. Quem corrompia deixa de corromper. Quem não pagava impostos começa a pagar. A vida muda porque você entende a dinâmica de Deus para a vida. Quem agredia os filhos ou era negligente com os filhos passa a pastoreá-los, passa a cuidar deles, passa a mandar para as programações da igreja para serem trabalhados com novas gerações, com os adolescentes do domingo. Certo, papais? Além do pastoreio semanal em casa, claro, sem dúvida alguma. Parte mais importante dessa história. Passa a ter uma relação correta com sexualidade, com o dinheiro, com o poder. Passa a ver a vida com uma ótica eterna. E começa a entender como é que as prioridades podem e devem ser organizadas na vida. Essa é a ideia aqui do justo. O justo é alguém que foi alcançado, alguém que foi favorecido, alguém que se rendeu à oferta de paz que Deus deu. E não é alguém que se apresenta dizendo: olha só como eu sou um cara legal e mereço estrelinhas no meu peito, ó Todo-Poderoso. O justo aqui não é alguém que construiu uma vida com Deus pelos seus próprios méritos, mas ele se
refugiou nos méritos do próprio Deus que lhe oferta paz e reconciliação. É sempre importante falar, mas eu já sei tudo isso. Amém que você sabe tudo isso. Vamos repetir mais uma vez para que a gente não esqueça, então. Porque isso está sendo, essa verdade tão fundamental na vida cristã, ela tem sido esquecida, ela tem sido solapada, ela tem sido invertida, ela tem sido adulterada em muitos púlpitos por aí. Lamentavelmente falando. Mas vamos lá. E aí o Senhor Jesus fala, então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que significa brilhar como o sol? Essa ideia de refletir toda a glória de Deus, juntos desfrutarem da glória de Deus, e Deus no centro de toda essa comunidade de fé, agora totalmente redimida e glorificada, brilhar como nunca. Não Deus, mas toda a realidade em torno dele. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Lembra dessa recomendação de Jesus? Prestem atenção no que eu estou falando. Queridos, basicamente o que Jesus está falando aqui é que há uma, como eu disse agora há pouco, há uma realidade visível, essa dimensão material, e ela é permeada, ela é sobreposta pela realidade, por uma realidade sobrenatural, aquilo que nós chamamos de dimensão espiritual, e toda essa realidade, todo esse conjunto, ele culmina num momento escatológico, onde Deus interfere, onde Deus vem e ele encerra a história, e ali algumas coisas muito interessantes vão acontecer. O Senhor Jesus afirma aqui claramente que nós vivemos num mundo marcado por duas lealdades distintas. Uma verdadeira e a outra falsa. Não existe via média aqui. Não há meio termo aqui. A verdadeira é caracterizada, é exemplificada com o trigo. A falsa pelo joio. Nós precisamos assimilar que a realidade perfeita criada por Deus, ela vai conviver com o mal até que a colheita chegue. E isso tem sido um ponto complexo para algumas pessoas. Para mim é muito desconfortável. Esses dias eu estava conversando com alguém falando assim, eu sei, eu entendo, eu olho para a realidade e falo, isso tinha que acontecer. Mas quando o mal se apresenta de maneira desnudada na nossa cara, é sempre perturbador. É sempre perturbador. Você tem que dar um passo para trás e falar, ok, Deus, me ajuda a processar isso aqui. E aí o Espírito tem que falar assim, você sabe como é que as coisas vão acontecer, não sabe? Porque há perturbação. Acalma o coração, respira fundo, continua confiando e segue a vida. O trigo vai ser colhido. Nenhum trigo vai ser perdido. Mas no momento em que nós vemos o mal se apresentar sem disfarces, isso causa perturbação. E aí você precisa voltar para essa verdade. Os filhos, o trigo e o joio coexistirão, ou eles conviverão até o final, até a colheita. Essa é uma informação que precisa entrar. É na colheita que Jesus promete lidar com o mal, com o problema do mal, com os agentes do mal, definitivamente. E a colheita vai chegar. Implacavelmente. Nada vai mudar isso. Como a gente tem vivido a nossa vida? Esperando essa colheita? Tendo essa colheita em vista? Tendo expectativas adequadas, corretas, construtivas, saudáveis sobre essa colheita? Organizando a nossa vida pensando nisso? Queridos, isso não quer dizer... Vamos vender todas as nossas posses, vamos montar um grupo, vamos criar um mosteiro, comunidade batista em Moema, a gente compra lá uma gleba de terra, o nosso querido Gilmar lá tem uma glebinha de terra lá no interior de São Paulo, a gente pega, lá, compra a gleba de terra lá do Gilmar, monta um mosteiro e todo mundo vai ficar cantando Kumbaya até Jesus voltar. Não dava para ser outra coisa? Kumbaya, Senhor, Kumbaya. O que vocês acham? Vamos fazer isso? Não. A ideia não é essa. Mas a ideia é organizarmos as nossas agendas de vida tendo como epicentro Cristo e o advento do seu reino messiânico.
construirmos os nossos afetos, construirmos as nossas expectativas e, ao mesmo tempo, renovarmos a nossa esperança, porque, eventualmente, também a gente pendula para o outro lado. Ai, Jesus volta logo, Jesus volta logo, Jesus volta logo. E a nossa expectativa acaba sendo muito mais atrelada ou direcionada à agenda, ao cumprimento da agenda de Deus, dentro de uma expectativa que nós temos, do que a pessoa do Senhor Jesus e a necessidade da sua presença no mundo para que tudo seja novo. Deu para entender? Às vezes a expectativa é muito mais na volta de Jesus do que Jesus. Volta logo que não aguento mais isso aqui, Senhor. Mas peraí, é esse o motivo? Ah, Senhor, está chato demais, volta logo. É esse o motivo? E tem aquela turma que fala, Senhor, não volta não porque está bom aqui demais. Aí também tem problema. Senhor, eu quero casar primeiro. Senhor, eu quero ser promovido primeiro. Senhor, eu quero ir para a Disney primeiro. Senhor, eu quero... Gente, na boa, se Deus permitir tudo isso primeiro, amém. Mas a questão é a reorganização dos afetos em relação à vida. E isso é um trabalho constante. Ele não para. Muito bem, até a colheita. Para a gente aplicar isso um pouquinho mais, né? Ok, já entendemos a mensagem. A gente aplicar isso um pouquinho mais para a gente diretamente aqui. Até a colheita, o que se espera do trigo? Primeira coisa, que ele cresça. Que o trigo cresça, e cresça apesar do joio ali do lado. Que ele cresça, que ele apareça. Indo um pouquinho além, é esperado que o trigo amadureça frente ao joio, que ele apresente o seu fruto em oposição ao joio, não porque o inimigo seja o joio, deu para entender? Estou usando aqui a parábola, a figura de linguagem, mas porque o fruto que o trigo tem que dar, tem que mostrar a sua excelência, a sua superioridade em relação ao fruto do maligno. E novamente, eu sou trigo e você é joio. Não é essa a ideia. A frutificação do maligno é má. E não funciona. É inútil. É venenosa, é tóxica. Que o trigo frutifique em meio ao joio. A despeito do joio, apesar do joio. Que o trigo seja trigo. E aqui eu estou usando uma frase do querido João Marcos. Aqui essa semana a gente estava estudando esse texto na equipe ministerial. E o João deu assim, falou, olha, o que me mostra aqui, o que eu estou entendendo aqui, o que esse texto está me dizendo, está me desafiando é, seja trigo, cara. Matou. Aliás, se eu colocasse só seja trigo aqui, já resolveria o problema, né, João? Eu falei, vou colocar isso aqui na mensagem. O João falou, não faça isso. Fiz e dei o crédito. Ele mencionou isso, me chamou muita atenção essa observação do João. E por fim, que o trigo aguarde a colheita. Que ele, por assim dizer, confie no agricultor. Não sei se o trigo mesmo, tem outra escolha que não aguardar a colheita esperando. O trigo não levanta uma plaquinha, Maranata, agricultor, vamos aí. Né? Mas você entendeu a ideia? Que o trigo tem que esperar, ele não tem outra opção, ele tem que esperar e confiar nos critérios do agricultor, porque ele sabe o tempo certo, ele sabe o melhor momento, ele sabe quando a colheita vai funcionar adequadamente. E aqui é importante para a gente, aplicando um pouquinho mais aqui, queridos, e isso para mim é um desafio, eu sou bem honesto para vocês, eu compartilho com vocês um desafio, porque o ensino dessa parábola e mexe muito comigo no sentido de pacientemente continuar aguardando o tempo do Senhor. Às vezes eu me vejo como os filhos de Zebedeu, filhos do trovão. Volta logo Jeová e desce fogo do céu. Oh, meu pai amado e tal, aquela coisa, dá aquela sapateada, fica no manto e não sei o quê. Aquela vontade de ver Deus vindo com fúria, com furor e fúria sobre o mundo que Ele criou. E isso foi recriminado pelo Senhor Jesus. E eu tenho que pedir perdão, Senhor, me perdoe o meu momento Zebedeu aqui. Filho do trovão. E eu quero dizer para vocês, estou confessando o meu pecado para que eu seja curado. Eu tenho recorrentemente, nos últimos meses, sido um filho do trovão. E eu preciso ser curado disso. Desce fogo, Deus. Desce fogo. Bota no mármore do inferno.
Deus falava, André, sério mesmo, cara? Isso é ser trigo, amigão? Isso é ser trigo? Deus está tratando meu coração. Ainda está em tratamento. E eu quero dar liberdade para qualquer um de vocês, meus irmãos em Cristo, me admoestar. Como é que está o seu Zebedeu interno? Eu falo, olha, eu vou falar a verdade para você. Mas aí você está me dando a liberdade de falar, e você, Zebedeuzinho, como é que está? Não é uma ameaça, tá? A ideia é que a gente possa se admoestar mutuamente e nos ajudarmos a viver essa vida de trigo que Jesus nos ordena viver. Somos trigo, pela graça dele, não é por mérito nosso. Sejamos trigo. Não sou eu que defino como trigo o tempo da colheita, não sou eu que separo o joio. Essa é uma outra coisa que nós precisamos tomar cuidado, queridos, porque na construção do anúncio do Evangelho, tantas vezes nós nos aproximamos das pessoas que ainda não conhecem Jesus e já as colocamos num andar, num degrau abaixo do nosso. Você tem que entender isso, você tem que entender aquilo, você tem que ser assim, você tem que ser assado. E você olha e fala, peraí, cadê a graça comunicada nesse Evangelho? Eu não sou melhor do que ninguém. Na verdade, não fosse o Senhor Jesus, eu seria com certeza o pior dos homens. Eu não sou cristão porque eu sou melhor do que ninguém. Eu já falei isso várias vezes. Eu sou salvo porque eu me reconheci, eu me vi como um dos piores entre os homens, merecedor de uma condenação eterna. O que me aproximou de Jesus não foi qualquer espécie de mérito pessoal, foi desespero pela minha situação. Estou lascado, não mereço nada, não há o que eu possa fazer. O que eu faço? Tem esperança, tem esperança, tem esperança. E qual é a notícia? Qual é a boa notícia? Deus te ama e morreu na cruz para te perdoar os seus pecados. Creia nele. Confesse-o como seu Senhor e você terá uma vida eterna com ele. É simples. Me dá que eu quero. Eu não sou cristão porque eu sou melhor. Eu sou cristão porque reconhecidamente sou pior. Eu estou falando de mim, não estou falando de você. Tá bom? Não acusei ninguém aqui. Então, se você se vê numa situação dessas, bem-vindo. Há esperança para você na cruz do Senhor Jesus. Há esperança, sem dúvida alguma. Note também que não é o trigo que lança o joio na fornalha. Esse cara merece ir para o inferno, desgraçado, miserável, safado, cabra safado, vai queimar no inferno, sim. Não sou eu que defino isso. Não sou eu que estabeleço isso. Não sou eu que dou a direção, que condeno quem quer que seja. Não é o trigo que define o tempo da colheita, que separa o joio, que condena o joio. E eu preciso sempre lembrar aqui, ao final disso, já falei, mas falo de novo. Jesus afirma que o trigo, todo o trigo, será colhido ao celeiro. Nenhum trigo se perderá. Nenhum. A despeito de toda essa jornada estranha, de uma seara em que tem um intruso ali esquisitinho. E o que é dito sobre o joio? A gente precisa falar um pouquinho sobre o joio para terminar. É dito que ele vai ser lançado numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. A fornalha vai ser acesa em algum momento. E o que vai acontecer, basicamente, é que esse joio será jogado lá dentro. Mas, na prática, o que isso significa? Significa que Deus estará punindo algo. E o que Deus punirá? A alienação rebelde e obstinada contra Ele. Quem Deus punirá? Todo ser humano que não se reconciliar com Ele através do arrependimento, através da confissão de pecados e aceitação da graça, perdão, justiça divina, mediante a fé em Jesus Cristo. Qual será a punição? Impossibilidade eterna e irreversível. Está cortado aqui, eu vou lhe dar, dá para ler, né? De desfrutar da amizade e comunhão com o Criador. É isso que é choro e ranger de dentes por toda a eternidade. E aqui é importante perceber que esse texto ele rechaça duas heresias no meio do cristianismo.
Há duas heresias que esse texto rechaça. A primeira é a ideia do universalismo, que Deus vai salvar todo mundo no final, porque Ele é um Deus legal. Afinal, você acha que Deus vai ter coragem de condenar quem quer que seja? Bom, se Ele está pensando em salvar todo mundo, será que precisava de sacrifício da cruz, então? Porque a Bíblia que eu leio, a Bíblia que você lê, a Bíblia que a gente ensina aqui, não fala isso. Ela fala que no final vai haver uma separação. Um desfrute e um não desfrute da pessoa de Deus eternamente. E uma outra heresia é o chamado aniquilacionismo. De que Deus vai condenar, mas Ele vai aniquilar essa alma condenada para que ela não sofra eternamente, por conta das suas misericórdias. O único problema é que você não vê base alguma nas Escrituras para isso. Não, mas esse texto não está falando que Ele vai lançar numa fornalha ardente, que vai queimar tudo. Isso é uma figura de linguagem para mostrar a situação de não desfrute e os efeitos colaterais de você não ter esse desfrute eterno daquele que é tudo o que você mais queria. O homem feito à imagem e semelhança de Deus, ele foi feito por Deus para se satisfazer em Deus. E quando isso não acontece, você pode colocar o buraco, pode preencher esse buraco com o que for lá que não fecha. Provavelmente a eternidade de uma pessoa perdida será morrer de sede com água até o queixo. Ser abastecido com mais e mais daquilo que ele quer, que ele sempre quis, e ver, mas isso não resolve. Essa ideia de insatisfação eterna. Como é que vai ser isso na eternidade? Como é que essas pessoas vão ser colocadas? Eu não faço a menor ideia, porque a Bíblia não explica isso para a gente. Mas o fato é que há uma eternidade de insatisfação, e ela é irreversível. Isso aqui é muito sério. Você acha isso muito severo? Você acha que isso é muito injusto da parte de Deus? Deixa eu ler rapidamente com você um texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 10 aqui. Eu não vou discutir, eu só vou ler, depois se você tiver dúvida, você pode falar para mim. Amados, 2 Pedro 3, 1 a 10. Amados, esta é a minha segunda carta a vocês. Em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador Jesus por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo, abre aspas, o que houve com a promessa de que ele voltaria? Jesus. Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual. Como desde a criação do mundo, nada mudou, o mundo continua girando do jeito que sempre girou, nada vai mudar. Essa é a ideia do zombador, da pessoa que não está nem aí para Deus. Cara, o mundo começou em barranco, vai acabar em barranco e fim de papo. E ele continua, eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, a colheita. Quando todos os perversos serão destruídos. E a ideia de destruição aqui não é aniquilamento, tá? Você tem que ir lá para o grego, a gente não tem tempo para ver isso agora. Logo, amados, não se esqueçam disto. Olha só o que ele fala. Para o Senhor um dia é como 1000 anos. Porque lembra-se, o problema é que Deus não vai voltar. Essa história de volta, de acerto de contas final não existe. Isso é papo, isso é balela. E isso é o que o zombador diz, é assim que ele vive, é com essa premissa que ele vive. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, tempo para Deus, uma variável. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, que ninguém seja condenado, mas que todos se arrependam, embora isso não vá acontecer. E essa última frase é minha, não está no texto. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, repentinamente. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo o que nela há serão expostos.
Não há como fugir disso. E eu sei que às vezes você pode ficar meio assustado, porque isso aqui não é uma pregação coach, né? Não é uma pregação de encorajamento, incentivo a você fazer aquelas pequenas mudanças, aqueles pequenos ajustes. Mas isso aqui é o cerne do Evangelho, queridos. Sem isso aqui, a gente está na roça. Qual é o seu lado? Quero terminar com essa pergunta e lendo um excerto do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que nos ajuda a fechar essa questão. Você tem que sair daqui sabendo de que lado você está. Lembrando que ainda é tempo de fazer ajustes no seu viver. Olha só o que ele fala aqui, muito interessante. Por que Deus quis entrar sob disfarce neste mundo ocupado pelo inimigo, fundando uma espécie de sociedade secreta para minar o demônio? O cristianismo, né? Por que não invade o território com força total? Será que ele não é forte o suficiente? Bem, os cristãos acreditam que Deus vai utilizar a força total. Apenas não se sabe quando, mas podemos adivinhar o porquê do atraso. Agindo assim, ele nos dá uma chance de aderirmos à sua causa livremente. Não acho que você e eu teríamos em alta estima um francês que esperasse os aliados marcharem Alemanha dentro, para só então anunciar que estavam do nosso lado. Aqui ele tem a Segunda Guerra Mundial como cena de fundo e é o inglês falando de um francês. Você sabe como é que essas coisas funcionam. Seria como nós falando dos argentinos aqui. Se bem que atualmente são os argentinos que estão falando da gente com certeza. Mas vamos em frente aqui. E eles têm razão para isso. Aliás, a seleção deles inclusive é melhor que a nossa. Tá bom? Mas vamos em frente. É certo que Deus vai invadir. É certo que Deus vai invadir. Mas não sei se as pessoas que pedem que Deus interfira aberta e diretamente em nosso mundo sabem exatamente o que estão pedindo. Quando ele fizer isso, será o fim do mundo. Quando o autor sobe ao palco, é porque a peça já terminou. É para receber os aplausos, a ovação da plateia que assistiu à peça. A invasão divina vai acontecer, não há dúvida quanto a isso, mas o que vamos ganhar se só então anunciarmos que estávamos do lado dele? Se só então, nesse momento, queremos anunciar que estávamos do lado dele? De que nos valerá isso quando o universo se dissolver como um sonho e algo até então inconcebível para nossa mente sobrevier com estrépito? Algo tão magnífico para alguns e tão terrível para outros. E aqui eu sinto um eco do que o texto que a gente acabou de ler em 2 Pedro, capítulo 3. De que isso nos valerá quando não pudermos mais escolher? Dessa vez, Deus se apresentará sem disfarce e virá com tamanho poder que causará em cada criatura um amor irresistível ou um irresistível horror. Será tarde demais, então, para escolher um dos lados. Quando não é mais possível ficar em pé, de nada adianta dizer que decidiu ficar deitado. Aquele não será o tempo das escolhas, mas sim da revelação, do lado a que pertencíamos, tivéssemos consciência disso ou não. Hoje, agora, neste momento, temos a oportunidade de escolher o lado correto. O dia é hoje, a hora é agora. Deus tarda a aparecer para nos dar essa chance, que não durará para sempre. É pegar ou largar. A música do Vencedores por Cristo. O disco Tudo ou Nada. Música do Sérgio Pimenta, se eu não me engano. Pega ou larga de vez. Tudo ou nada. Pega ou larga de vez. Não tenha Jesus como um mestre da moral, como uma figura iluminada entre tantas outras, uma figura insensada entre tantas outras religiosas, mais um entre tantos referenciais iluminados que nos ajudam a elevar a nossa humanidade. Para com essa baboseira, isso é conversa para boi dormir. Ou Cristo é Deus e morreu na cruz por você e você se tornou trigo do Senhor, ou você continua sendo joio. Ainda é tempo, ainda dá para mudar, mas essa oferta não vai durar para sempre. É importante você saber disso. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela clareza da tua palavra, para não deixar dúvidas para a gente sobre o que vai acontecer, sobre a realidade atual e o que vai acontecer. Eu não sei quantos dos meus amigos aqui
ainda precisam ter essa conversa definitiva contigo, Jesus, de recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Espírito Santo, eu peço que toque nesses corações, que ilumine o seu entendimento, que só tu, que conheces profundamente a alma de todos nós, converse com aqueles que precisam desse entendimento que só tu podes dar. Nosso papel é comunicar o Evangelho, é mostrar a tua oferta de paz ao homem, aos homens e às mulheres, ao ser humano. Mas só tu conheces o coração e pode entrar naquela dimensão de entendimento que nós não podemos penetrar. Por favor, faça a tua obra. Nós nos colocamos à tua disposição para conversar, para dialogar, para sermos instrumentos do Senhor na vida dessas pessoas. Mas, por favor, Espírito, age. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Se você entende que você é um pecador que precisa de arrependimento, que precisa de reconciliação com Deus mediante a fé em Jesus, não sabe exatamente como fazer esse movimento, venha falar comigo após o culto. Pode procurar também um dos nossos presbíteros aqui. Tá? Marcelo, Murad, Sandro, Vanderlei, mais alguns dos presbíteros, Cláudio Duarte, Roque, está ali. Venha falar conosco. A coisa é mais simples do que você imagina. Mas não deixe para tomar essa decisão quando o Senhor Jesus voltar. Ali, depois que ele voltar, não vai adiantar você dizer, vou ficar deitado, que não vai ser mais possível ficar em pé. Não deixe para depois. Pode ser muito tarde. Hoje, agora é o momento. Deus te oferece paz. Aceite. Vale a pena.